7h22, estamos no ar para você. Olha, ontem teve um acidente grave na Esplanada. Um trabalhador morreu, 3 ficaram feridos com a queda de uma estrutura que está sendo construída para o dia 7 de setembro, o feriado que está aí pertinho. A gente vai atualizar com a Maíra Guedes esse caso, porque um trabalhador perdeu a vida, né, Maíra? Isso é muito triste da gente falar. O que a gente sabe até agora sobre o estado das outras pessoas também? Neila, as informações ainda são preliminares, isso tudo está sendo investigado pela polícia e também sendo apurado pela própria Secretaria de Comunicação do Governo Federal, que até se pronunciou, né? Esse foi um acidente que aconteceu ontem, no fim da tarde. Os trabalhadores estavam fazendo a montagem da estrutura que vai ser usada no desfile de 7 de setembro, realizado na semana que vem na Esplanada dos Ministérios, um evento muito tradicional aqui em Brasília. Todo mundo que passa pela Esplanada já consegue acompanhar todo esse preparativo. E esses trabalhadores estavam numa estrutura metálica ali, uma espécie de tenda, quando eles se acidentaram. A vítima fatal, Gênesis Gomes Coelho, de 39 anos, caiu de uma altura de 8 metros. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, foi trazido aqui para o hospital de base, mas não resistiu aos ferimentos. Outros 3 trabalhadores também precisaram desse socorro, tanto do Corpo de Bombeiros como do SAMU. São eles Gessé Dionísio de Souza, de 37 anos. Ele foi atendido e transportado pelos bombeiros aqui ao hospital de base. Estava com uma fratura exposta na perna e também ferimentos pelo corpo. Foi trazido consciente, orientado e instável. Com relação a outra vítima, Jardelmo Nunes da Silva, de 35 anos, ele foi atendido e foi trazido aqui para o hospital pelo SAMU. Com relação ao estado dele, essas informações ainda não foram divulgadas. E com relação à terceira vítima, Maxwell Meira da Silva, de 30 anos, ele foi atendido pelos bombeiros, foi trazido aqui também para o hospital de base, tinha um ferimento na perna direita e estava com dores no quadril. E da mesma forma da outra vítima que nós mencionamos, estava consciente, orientado e instável. Essas 3 vítimas permanecem aqui no hospital de base, viu, Neila? Estão sendo acompanhadas pelas equipes médicas e a gente está acompanhando também esse caso. Desde que chegou ao conhecimento, passamos a madrugada aqui no hospital acompanhando o estado de saúde dessas vítimas. Familiares vieram aqui e um deles, o irmão do Jardelmo, que é uma das vítimas que está internada aqui no hospital de base, conversou com a nossa equipe e a gente vai conferir essa entrevista agora. Aí o chefe dele me ligou falando que tinha acontecido um acidente. Aí eu corri para o hospital de base. Quando eu cheguei aqui, aí eu entrei lá e vi lá. Ele está com traumatismo craniano. Estado grave, não está muito bem. A Secretaria de Comunicação falou alguma coisa a respeito desse episódio, Maíra? Falou sim, viu, Neila? A Secretaria de Comunicação do Governo Federal emitiu uma nota lamentando o que aconteceu, disse que está colaborando com as investigações e que também quer saber qual foi o motivo dessa queda, por que esses trabalhadores se acidentaram e tiveram como consequência esses ferimentos graves e até mesmo a morte de um deles. A gente também continua acompanhando todo esse processo, aguardando um posicionamento da Polícia Civil, que deve entrar no caso para uma investigação, e estamos aqui abertos também para um posicionamento da empresa responsável por essa montagem, empresa que foi contratada pelo governo para fazer a estrutura de 7 de setembro. Nós estamos em contato com todos esses canais de comunicação desde que soubemos desse acidente e, claro, qualquer novidade a gente traz aqui para o DF no ar. Obrigada, Maíra. Acidente de trabalho é mais comum do que a gente precisaria noticiar. Cuidados são essenciais. Esse é o tipo de problema que afasta muitas pessoas do trabalho no país. Ainda, o número de acidentes de trabalho ainda é muito alto no nosso país, apesar de todos os mecanismos de segurança que a gente tem adotado ao longo dos últimos anos para evitar acidentes, perdas. Existe lei para dar suporte à família, a todas as pessoas que perdem alguém no ambiente de trabalho. Tudo isso deve ser levado em consideração, porque muitas vezes essas pessoas são aquelas que levam o dinheiro para casa, que sustentam uma família. Essa família acaba desassistida depois que tudo isso passa. A gente fica pensando que na dor de quem fica, porque quem vai volta para casa, né? Pelo menos é o entendimento que a gente tem. A nossa passagem por aqui tem dia para começar, dia para terminar. A gente não sabe quais são esses dias, mas quem vai embora
do nosso plano volta para casa. Agora quem fica com saudade, sente a falta, não pode conversar de novo, não pode sentir a pessoa ali perto. Então, por isso, a gente sempre deseja pêsames e sentimentos à família. A gente vai seguir acompanhando esse caso e a gente não vai sair dele agora, não. Você pode perceber que a gente está sobrevoando a área com o nosso COP. Muito obrigada, comandante Freire, ao cinegrafista que está ali fazendo essas imagens para a gente agora ao vivo, mostrando o tamanho dessa estrutura que vai seguir com a montagem. Ele precisa seguir, porque o 7 de setembro vai chegar e até em homenagem a essas pessoas que estavam aí nesse momento e se acidentaram, a história tem que continuar, né? A gente vai falar aqui com o Gustavo Schwab, que está nesse ponto, mostrando quem está ali trabalhando nessa estrutura. O clima é difícil também para quem segue no trabalho, né, Schwab? É difícil. Imagina você, de uma hora para outra, perder um colega de trabalho e ficar sabendo que outros 3 se acidentaram, um em estado grave. Isso mexe com a cabeça de muita gente, Neila. Mas nesse momento a gente pode ver aqui, inclusive, que todo o processo da montagem ele está interrompido. Essa estrutura foi uma estrutura montada para poder ter um toldo por cima, poder dar um abrigo. Ela está aqui na parte de trás, de onde o público acessa para poder sentar. A gente está na altura, inclusive, ao lado do prédio da Força Aérea Brasileira, aqui na Esplanada dos Ministérios. E como nós falamos mais cedo, o desfile de 7 de setembro, apesar disso tudo, ele está mantido. Está tendo um trânsito muito grande de helicópteros militares, né? Mais cedo, um helicóptero da Força Aérea pousou. Neste momento, vem chegando outro helicóptero aqui na região. Há uma movimentação de militares da Marinha, da Força Aérea Brasileira também. Mas o que a gente pode ver aqui, inclusive, muito dos materiais da construção ficaram do jeito que estiveram no momento do acidente. A parte que foi danificada do acidente foi retirada pela empresa responsável e já foi colocada uma nova no lugar para poder fazer a substituição e essa montagem seguir. A gente também tem a confirmação do segmento do desfile. Vale lembrar todo mundo, o desfile de 7 de setembro vai acontecer a partir das 9 horas da manhã, tem uma previsão de duração de 2 horas, é gratuito, o público pode chegar aqui, vai ter uma homenagem às Forças Armadas Brasileiras e também participação de diversas escolas nesse desfile que é tão tradicional, Neila. Tá certo, a gente vai acompanhar também os desdobramentos e a gente vai seguir acompanhando o estado das vítimas que estavam ali trabalhando justamente para montar essa festa para todos nós. Eles também devem ser homenageados pelo que viveram nesse 7 de setembro, tá? Então, como o Gustavo e a Maíra já falaram, vai ter uma perícia, uma investigação para descobrir por que essa estrutura cedeu, por que essas pessoas se machucaram, se estavam com equipamentos de segurança, se tudo estava sendo feito dentro do protocolo. E é claro que, à medida que essas informações forem chegando, a gente vai atualizando todos vocês que acompanham e que estão voltados também para a recuperação desses profissionais. Gustavo, pode chamar a qualquer momento, a gente está aqui para vocês também.